Glórias a Deus. Amados, todas as vezes que eu quero compartilhar isso com os irmãos, quero trazer essa palavra aos irmãos, acontece não só na igreja, mas em outras oportunidades. Recentemente eu estive numa igreja ministrando e ao chegar nesta igreja eu já tinha preparado esse sermão. Eu falei: Senhor, eu quero falar sobre este assunto, se o Senhor me permitir, mas se não for da tua vontade, o Senhor me incomode, mostre, direcione. Mas o Senhor ao longo do caminho foi confirmando. E quando nós chegamos lá nesta igreja para falar deste assunto, uma igreja que tem aproximadamente 900 membros, acho que tinha 60 pessoas no culto. Era um culto durante a semana, e todas as vezes que nós iríamos falar desse assunto, que o Senhor me incomoda a tratar desse assunto em igrejas na qual visitamos, em momentos em que o Senhor assim prepara, a igreja sempre de uma forma ela é reduzida. E isso aconteceu novamente hoje. Apesar de coincidir com alguns irmãos que estão viajando do fim do período de férias, coincidir aí com alguns irmãos que me informaram que não iam poder estar hoje aqui. Tem irmão que não vai poder passar o Dia dos Pais com o pai, então está passando hoje o dia inteiro e o pai não mora aqui, né? Então coincidiu de não ter a igreja por completo. Mas isso é uma coisa que todas as vezes que nós vamos falar deste assunto, isso acontece. E quando eu questionei ao Senhor sobre isso, o Senhor, de uma forma tão clara, não que quem não está aqui hoje não é merecedor, não é isso, mas é pelo apreço e o amor que o Senhor tem por cada um daqueles que estão aqui. Então sinta-se amado pelo Senhor de forma especial. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta que ele escreve a esses irmãos, ele tem por necessidade de tratar de um assunto, que é o que nós vamos tratar nesta noite. Tratar um assunto porque existia um tumulto, o início de um tumulto crescendo dentro da igreja. E isso estava gerando uma série de complicações. Então Paulo decide falar deste assunto nesta carta e trazer luz a este conhecimento, a este evangelho, a esta mensagem que não somente Cristo deixou muito claro, mas ele traz com uma propriedade, falando mais sobre, usando termos e expressões que estão mais condizentes com o nosso dia a dia. E nesse segundo capítulo da segunda carta que Paulo escreve aos irmãos em Tessalonicenses, ele inicia lá no versículo 1, os irmãos acompanhem, ele inicia falando assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que ele quer dizer aqui? Olha, eu vou falar com vocês sobre aquele dia em que nós encontraremos Jesus. O dia em que nós estaremos nos reunindo com Ele, no dia da sua volta. Eu não sei se você tem escutado muito sobre isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha, se prepare, tome cuidado, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Eu quero dizer a mesma coisa que Paulo fala aqui aos irmãos. Calma, não é assim. Não é desta forma que as coisas vão acontecer. Paulo então vendo a preocupação dos seus irmãos nesta igreja. Será que Jesus está voltando? Será que ele já deve estar retornando? Será que isso vai acontecer? E como que vão ser o fim das coisas? Aí Paulo fala assim: calma, irmãos. Eu quero trazer um ensinamento a vocês nesta noite, usando este texto dele. Então muitas vezes as pessoas perguntam: será mesmo que nós estamos vivendo no fim? Será mesmo que 2019, será mesmo que nós estamos tão próximos assim da volta de Cristo? Será mesmo que Jesus já está à porta batendo, pronto a voltar a buscar a sua noiva? Porque nós escutamos tanto estas coisas, mas quais são as evidências que a palavra de Deus deixa claro que isso está para acontecer? Então, no versículo 2, ele começa a trazer entendimento mais profundo sobre isso. Vamos lá, ele fala assim no capítulo 2, versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. O que Paulo está dizendo? Não se preocupe, não fique perturbado, não fique incomodado, como se o dia de Cristo fosse já amanhã ou ainda hoje.
como se daqui a pouco Jesus estivesse já chegando e voltando para buscar a sua noiva. Espera aí, amados, mas não é isso que as igrejas têm feito. Não é isso que as pregações têm recheado e preenchido os sermões dos pastores, dizendo assim: ei, toma cuidado, conserta a tua vida, porque Jesus já está chegando, Ele pode vir agora. Não, é isso que Paulo está falando. Primeiro, não vai ser assim. O primeiro conselho que Paulo fala é assim: primeiro, não se mova facilmente daquilo que você aprendeu. Mas pode aparecer um espírito, um anjo aqui e dar uma outra mensagem. Eu mesmo posso voltar aqui e falar uma coisa diferente para vocês. Alguém pode escrever uma carta, como eu estou escrevendo para vocês, uma epístola, uma carta, e falar uma coisa diferente. Primeiro, não acredite nisso. Você pode receber um vídeo, e é o que mais acontece. Daqui a pouco chega no seu WhatsApp um vídeo de um pastor, de alguém, que fala assim: Deus me deu uma visão. E o que está para acontecer, ele está dizendo assim: não se mova facilmente daquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu, você vai aprender hoje. E aquilo que está escrito na palavra é única e exclusivamente a verdade. Então não fique desesperado se você receber um vídeo, se você receber uma mensagem numa rede social, se você ouvir alguém contando alguma coisa diferente, aí fala assim: para, amados, o mundo é o mesmo. Lá naquela época não tinha WhatsApp. Mas chegavam umas notícias, umas mensagens tortas, e a igreja começava a ficar desesperada. O pastor mudava a direção do culto. Por quê? Porque recebemos uma notícia de que está acontecendo isso, que já lá na África está acontecendo isso, na Ásia está acontecendo isso. E Jesus não voltou. Ele está falando assim: não se mova facilmente do que você aprendeu. Então deixa eu esclarecer uma coisa aos irmãos. O próximo versículo vai falar isso, mas calma. Se você quiser ir lá em Mateus 24, ele vai dar detalhe, o próprio Jesus vai dar detalhes sobre isso que eu vou falar aos irmãos. Pedro também fala sobre isso na sua carta, que não será desta forma a vinda de Cristo. Primeiro, antes da vinda de Cristo, tem um tempo de apostasia, nós vamos falar sobre isso. Neste tempo de apostasia vai ter a manifestação do anticristo, não é os anticristos. Existem inúmeros anticristos já manifestados em 2019. Mas ele fala que somente depois da manifestação do anticristo é que Jesus volta. Então por que você está preocupado com Cristo se nem o anticristo se manifestou? É isso que a Bíblia nos ensina. O primeiro conselho dele é o quê? Não se mova facilmente daquilo que você aprendeu. Por que você acha que Jesus vai voltar agora? Amanhã? Se nem o anticristo ainda se manifestou? Existe uma sequência que a Bíblia ensina e nos dá. Ele não dá o dia e a hora. Dia 23, hasta a hora. Não, a Bíblia não dá. Mas ela dá os marcos. E se essas coisas não se cumpriram, não se perturbe. É isso que ele está falando. Não fique preocupado. Mas, olha, pastor, eu acabei de receber esse vídeo. Não se perturbe. Quer por mensagem que você receba, vídeo, palavra, anjo, visão, não se envolva com isso. Não precisa se preocupar. O primeiro conselho que ele dá é: permaneça crendo naquilo que a palavra diz. E só no que a palavra diz. Esquece o resto. Mas é um homem de Deus que teve uma visão. Ok, amados, pode ser a história que for. O próprio apóstolo Paulo diz que se ele falar e contar outra história, não acredite. Não importa quem seja. Agora vamos ao versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E depois da apostasia, ele fala o quê? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você está preocupado com a vinda de Cristo? Não se preocupe, porque antes da vinda de Cristo vai vir uma coisa chamada apostasia. Já vamos falar disso. E na apostasia vai ser manifesto um homem que é chamado de o filho da perdição, ou anticristo. O que é a apostasia? Amados, apostasia é um termo utilizado para falar sobre o esfriamento da fé e da religião. O esfriamento da crença dos homens em Deus. E talvez você possa pensar assim. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão extremamente racional aqui, nada emotiva. Apostasia
É o fato, é o momento, é o acontecimento das pessoas não acreditarem mais na palavra de Deus, nas histórias bíblicas. É o fato de que as pessoas não reconhecem mais na Bíblia como um manual único e verdadeiro e pleno, aonde a vontade de Deus é descrita e manifesta. As pessoas não acreditam na Bíblia. Isto é apostasia. Então vamos lá. Na Europa, que é o berço dos protestantes, é onde a reforma começou. É onde o evangelho começou a renascer há 500 anos atrás. A Europa como um todo já vive apostasia há muito tempo. Eu comentei com os irmãos aqui, faço menção de uma amiga que há muitos anos mora na Suíça, e um dia ela chegou e eu perguntando para ela sobre igrejas lá. Como que é a igreja aí? Falou, para você ter uma ideia, Diogo, alguns meses atrás, eu cheguei no culto, começou o louvor, começamos ali e tal, acabou o louvor, o pastor dispensou todo mundo para voltar para casa, porque ele estava sem internet e ele não conseguiu baixar o sermão da pregação. Então ele não pregou, porque ele baixa da internet as pregações dele. Isso é a igreja na Suíça. Existem igrejas sérias? Existem. Existem igrejas sérias na Europa? Existem. Mas a sua grande, imensa maioria, o povo não acredita mais em Deus. Nas histórias bíblicas. Mesmo em Roma, mesmo na Itália, no berço ali, no Vaticano, no berço do catolicismo, as pessoas não creem mais em Deus, as pessoas não creem mais na sua palavra, as pessoas não vivem mais com os princípios bíblicos e cristãos há muito tempo na Europa. E se você acha e pensa que da Europa a evangelização foi migrada para a América do Norte, nos Estados Unidos, se você acha que lá o povo protestante, a igreja é viva, não, amados, já estão em apostasia também há muito tempo. Se você acha que a Ásia, que o Oriente é diferente, saiba que a religião muçulmana, ela já passa de mais de 1 bilhão de adeptos. O budismo, o hinduísmo, essas religiões, elas tomam conta de toda a Ásia e todo o Oriente. Se a Europa está assim, se a Ásia está assim, se a África está esquecida, se a América do Norte está assim, não, mas o Brasil, amados, nós vamos entender um pouquinho melhor a apostasia um pouco mais para frente, para você ter um entendimento sobre o Brasil. O Brasil também há muito tempo já está, amados, caminhando na apostasia. As próprias igrejas, os próprios sermões, os próprios pastores, o nosso ensino é um ensino baseado em sentimento, em técnicas, em emoção, mas não tem base bíblica. Se você acha que a apostasia ainda não tomou conta do mundo, não se engane. Ela já está presente há muito tempo no globo da terra, em todos os cantos, em todos os lugares. Não se perturbe. Porque, em primeiro lugar, uma identidade do fim dos tempos é a apostasia. Ela já tomou conta, amados, do mundo. Em todos os lugares. Seja no Oriente, seja na Europa, seja aqui no nosso país, seja nos Estados Unidos, um país tradicionalmente protestante, você vai ver, já se perdeu há muito tempo. Ele fala que é neste tempo de apostasia que o anticristo vai se manifestar. E aqui eu quero fazer algumas mensagens importantes para os irmãos acerca disso. Primeiro, o anticristo, como o próprio texto vai nos mostrar aqui, ele não vem para assumir uma linha política. Vocês vão entender. A Bíblia diz que o anticristo, que vai ter poder sobre a terra para fazer sinais, prodígios, este anticristo é aquele que se levanta contra tudo o que se manifesta a palavra de Deus. Ele vem para mostrar para o povo, para os homens, que essa história, todas essas histórias que nós vemos aqui não são verdadeiras. Mas por que ele vem no meio da apostasia? Porque o caminho já está pavimentado para ele. As pessoas dentro da igreja já não creem na Bíblia, dentro da igreja, quanto mais fora. As pessoas estão se decepcionando cada vez mais, cada dia mais com as igrejas. As pessoas, os cristãos estão perdendo a sua fé em Deus e na sua palavra. Se os cristãos estão se manifestando desta forma,
Imagine o mundo lá fora. O mundo já está preparado. Existe um grande sociólogo, que não me cabe aqui falar o nome dele, mas em particular, quem quiser, eu dou até a matéria. Recentemente ele fez uma nota dizendo que o mundo, ele não está falando sobre este assunto que nós estamos tratando aqui, mas ele solta um ponto na nota dizendo o seguinte, que o mundo está preparado para uma unificação de governo. Está tudo preparado. Não só a comunicação, como o sistema financeiro, tudo está caminhando facilmente e hoje o mundo está preparado a qualquer momento para um governo único. Está tudo preparado. A Bíblia diz que no momento da apostasia há de se manifestar o filho da perdição. Aquele que se levanta contra tudo o que se diz Deus. Olha o que diz no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizias quando ainda estava convosco? Paulo diz assim, ei, quando eu estava com vocês aí, lembra que eu já falei para vocês, lembra que eu já ensinei vocês, que o anticristo é aquele que vai se levantar contra tudo o que é como princípio básico de Deus. Tudo. Todos os princípios. Tudo que a Bíblia traz como formatação de um alicerce, na qual eu e você temos que construir a nossa vida, ele vai se opor a tudo. Agora, preste atenção numa coisa. Não sei se você já percebeu, mas o mundo no qual nós vivemos, ele está trabalhando fortemente para disseminar uma cultura nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, no mundo inteiro, amados. Não se engane, que é uma cultura da liberdade sem lei, da liberdade sem regra. Você não pode ter a petulância de interferir na crença do seu filho, mesmo sendo o pai dele. Você não pode determinar como as coisas têm que ser. Existe uma coisa chamada, ridicularizada, mas muito, amados, pulverizada na nossa sociedade, principalmente no Brasil, o direito de fala, o lugar de fala. Eu não posso falar sobre escravidão, se eu um dia não fui escravo. Eu não posso falar sobre esse assunto, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Um homem branco que estuda sobre a escravidão não pode falar sobre negros e direito de negros. Você não pode falar sobre direitos de homossexual porque você não é um homossexual e você não vive. Ou seja, ninguém está enxergando o quanto estamos sendo amordaçados, presos, limitados nessa sociedade que tem como um pretexto criar uma liberdade fingida. É isso que o texto vai dizer. Ele está dizendo o seguinte, amados, que este filho da perdição, ele tem como princípio a iniquidade, nós vamos ver. Iniquidade significa anomia. Que palavra maluca é essa? Anomia é ausência de lei e de regras. Lembre-se o que eu vou dizer aqui aos irmãos. O anticristo não vem e ele ainda não se manifestou por conta das leis, por conta das regras, porque o seu governo não é um governo que vem para cumprir regras e leis. Olhe para a nossa juventude. Não querem ter compromisso profissional. Não querem ter relacionamentos. Na grande maioria, não estou dizendo que são todos. Não querem. O menino não quer assumir um compromisso com a sua filha. A sua filha não quer assumir um compromisso com o menino. Querem ficar vivendo a vida. Querem ficar empurrando com a barriga. Ninguém quer mais assumir compromissos. Pessoas que entram em depressão. Por quê? Porque começam a ser cobradas. Porque começam a ser pressionadas. Porque tem que trabalhar e dar resultado. E começam a entrar em depressão. Porque não se sentem confortáveis em serem cobradas. Porque não se sentem confortáveis em ser exigidas. O mundo está caminhando para uma libertinagem, para uma anarquia sob o controle e o governo de um homem. Isso é anomia. É a essência da palavra iniquidade. Iniquidade é anomia, viver sem regras, sem lei. Quem disse que isso é o certo?
Quem disse que é dessa forma que é o certo? É isso que você vê diluído em todos os discursos, nas matérias, nos jornais, nos filmes. Você não tem o direito de falar o que é certo e errado. Quem tem direito de dizer o que é certo e errado? Se você vê numa discussão, numa televisão, num programa da manhã, você vai ver o quê? A filosofia grega. Aqui eu quero discutir esse ponto, porque Paulo fala isso na primeira carta em Coríntios. Nós não pregamos filosofia grega. Nós não pregamos a sede e o desejo de milagre como os judeus. Os judeus pedem um milagre. E os gregos querem viver na sua sabedoria, na sua filosofia. A filosofia como um todo, ela tem como um objetivo não ser conclusiva. Eu já falei isso aos irmãos. Filosofia é você ficar aqui debatendo sobre um assunto, mas nunca se tem conclusão. Nunca se tem resposta. Isso é filosofia. Não, se você não tem resposta, se não tem conclusão, eu não quero perder tempo com isso. E o que ele fala? Nós não pregamos filosofia grega. Nós não pregamos uma doutrina de milagres, porque o judeu para crer tem que ter milagre. O que nós pregamos? Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Poder de Deus, sabedoria de Deus. É isso que eu prego. Mas isso não encanta os olhos das pessoas. Por quê? Porque isso vai na contramão daquilo que o homem tem buscado no século 21. Eu não quero ter compromisso com nada. Eu não quero ter responsabilidade. Por isso os homens abandonam as suas esposas. Por isso muitas esposas, já sabendo que isso pode acontecer, não querem assumir compromisso também. Por isso pais e mães não querem ter filhos. Quando têm filhos, terceirizam a sua educação, porque não querem se privar da sua liberdade. E realmente os filhos tomam o nosso tempo. Isso é um fato. E o ser humano, falando de forma carnal, todo animal, ele existe para um propósito: procriar. Está lá em Gênesis. Ele existe para que uma próxima geração continue existindo. E o homem está decidido a fazer o quê? Não, porque eu não vou abrir mão da minha liberdade. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer o que me dá na telha, eu quero dormir a hora que eu quero. Eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ter compromisso. Lembre-se que o mundo está sendo pavimentado sobre esse sentimento. A geração dos meus filhos já está sendo, por uma forma massiva no mundo inteiro, disciplinada a isso. O anticristo vem para dar exatamente isso. Esquece. Sabe por que as pessoas não gostam da Bíblia? Porque ela é chamada de a lei de Deus. Lei tem regra. Está fechado o semáforo. Se você passar, você está errado. Mas na sua cabeça faz todo sentido passar. Você pode passar, mas tenha consciência que você cometeu um erro. Não tente achar uma desculpa para isso. Não tente achar um motivo para isso. Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. Minha esposa está aqui como testemunha. Até a gente teve uma conversa sobre se isso é orgulho ou não. E eu quero trazer aqui publicamente aos irmãos. Viajamos essa semana. Despachamos as bagagens de mão, que é de graça, aqui para voo dentro do Brasil. Despachamos, a mesma companhia aérea. Na volta, minha esposa vem e falou: a moça quer cobrar. Eu falei: mas espera aí, como assim cobrar? Não, porque tem um dedo aqui na medida, porque não é só peso, 10 quilos, tem um dedo na medida a mais. Tem a medida da bolsa está um pouquinho diferente. A medida daquela bolsa, então ela tem que cobrar. Aí eu fiz uma pergunta para a moça, falei: moça, se não pode despachar essas malas do jeito que elas estão por causa de medida, por que quando eu vim lá no começo da semana vocês não me cobraram? A menina despachou tudo. Ela falou assim: olha, eu não sei o que ela fez, mas é errado. É errado, porque essas malas não estão na medida certa. Eu falei assim: ok. Não, mas ela fez isso por cortesia. Olha, eu quero fazer uma cortesia para vocês. Ou ela fez isso e isto é errado. Eu falei: não, isto é errado. Ela não poderia ter feito isso. Tá bom. Não entendo como ela consegue e essa outra não. Mas se é uma regra, é uma regra. Ela falou assim: mas eu vou dar uma cortesia das 3 malas para você. Eu falei assim: não, eu vou pagar pelas 3. Porque se você está dizendo que não tem como fazer, como é que você abre uma exceção? Se você abre uma exceção, você pode abrir para 3.
Porque deve ser isso que aquela menina lá em Guarulhos fez quando eu vim para cá. Então assim, ou é ou não é. Você está falando para mim que não pode, que eu estou fora da regra, mas vai abrir uma brecha. Aí eu falei, não, moça, eu quero pagar pelas 3. Aí a Jéssica olhou para mim e falou, amor, mas ela já está dando uma. Eu falei, não, se está errado. E ela falou assim, porque se eu fizer isso, vai ficar pendente aqui na minha senha. Eu falei assim, então eu não quero deixar, eu não quero dever nada. Então eu vou pagar pelas 3. Por quê, amados? Se é a regra, é a regra. Se não tem essa regra, olha, existe isso, mas eu posso te dar de brinde. Então me dá de brinde. É uma coisa ou outra. Nós estamos sendo ensinados ao quê? A estimular, fugir da lei. Fugir da regra, e isso ter como benefício. Eu não sabia que eu estava sendo agraciado quando eu fui viajar na ida. Porque se eu soubesse, eu tinha agradecido a moça até. Aí de repente essa vem e fala, não pode. Então tá bom, moça, não pode. Mas eu vou te dar uma cortesia. Mas você acabou de falar que não pode. Você acabou de falar que não tem jeito. Você acabou de falar que não tem como, que é impossível, quer falar com o meu supervisor. Eu falei, não tem problema. Se não pode, não pode. Não, mas eu vou te dar uma cortesia. Nós estamos, amados, sendo estimulados a isso. Se é errado, é errado. Se não pode, não pode. O homem está, os meus filhos, eu percebo isso na própria escola. Nós estamos sendo criados, essa geração está sendo criada num mundo onde ninguém está errado. Então, Diogo, seu filho como eu posso dizer? Ele aprontou? Não, ele não aprontou. Mas pode falar, professora? Não, ele tem um déficit de atenção. Ele não tem déficit de atenção, ele é preguiçoso. Ele quer déficit de atenção, ele teria em tudo. Ele vai ter só numa matéria, ele tem déficit de atenção? Só numa matéria ele tem, só na escola ele tem déficit de atenção. Aqueles que conhecem há mais tempo sabem que desde pequenininho sabia tudo sobre dinossauro. Coisa que palavras que nem eu sei pronunciar. Os nomes de dinossauro que a gente aprendia com ele, porque eu não sabia nem pronunciar. Vem falar que tem déficit de atenção? Agora? Em matemática? Só em matemática? As professoras têm medo de chamar a atenção. São proibidas. Por quê? Porque você não pode dizer que não. Você não pode impedir. Se você fizer isso, os pais processam. As regras, as leis, elas não têm mais força. Elas não têm mais efeito. A cultura que está sendo implementada no mundo inteiro é de uma liberdade. Você faz o que você quiser. E você não está errado. Matou, estuprou. Quem é a vítima? Ele. Porque ele é uma vítima do mundo onde ele foi criado. Da situação que cercava ele. E é verdade, amados. A situação pode levar essas pessoas a isso. Mas como assim ele não é responsável? Como assim ele não tem consciência? Como assim ele não responde pelos seus atos? É isso que o mundo está, amados, nos disciplinando. Se você acha que isso é uma coisa que acontece lá fora e não tem interferência na sua vida, espere um pouco. Vamos lá. Vamos voltar ao texto. 6. Agora, vós sabeis que o que detém, presta atenção, amados, ele está dizendo, sabe o que detém o anticristo? Sabe o que faz com que ele ainda não se manifeste? Ele está dizendo aqui, e agora vós sabeis que o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a iniquidade. O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele fala assim, sabe o que ainda está detendo a manifestação do anticristo? Apostasia, está claro. Nós já estamos inseridos na apostasia. Você vai num culto, qualquer igreja moderna, você não precisa levar a Bíblia. Aliás, você nem de Bíblia vai ouvir lá. Isso é uma palestra. Eu quero fazer menção aqui, tanto a quem está me escutando no vídeo, como a própria igreja. Vocês sabem do que eu estou falando.
Mas eu nunca tive aversão nenhuma à tatuagem. Nunca. Então não estou aqui crucificando ninguém que tenha tatuagem. Até porque eu entendo o propósito. E sei. Tem muitas pessoas que têm tatuagem e se arrependeram. Pô, me arrependi. E não é porque é cristão. Por outros motivos. Tem pessoas que fizeram tatuagem para homenagear o neto, o filho, o pai, a mãe. Então quem somos nós para determinar isso ou aquilo? Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou dizendo e nem condenando ter ou não ter tatuagem. Mas hoje nós temos o quê? Até o Digão nem sabia o que a gente ia ministrar hoje. Ele mandou um áudio. Amados, a igreja aderindo às regras e às leis do mundo. Hoje nós não temos mais pastores, hoje nós temos coaches, homens com a barba feita de forma impecável, com óculos, uma camiseta moderna, cheios de tatuagem, num clima de centralização da sua atenção, dando uma palestra. Não são mais pastores, não são pessoas que acompanham a vida uns dos outros. Não são pessoas que estão se doando uns pelos outros. Não são pessoas que estão cavando poço junto com você para que você cresça e entenda o que é o reino de Deus. Não são pessoas que estão preocupadas com o crescimento da igreja. Estão preocupadas com o crescimento nas suas redes sociais. E eu faço menção aqui, nunca falei isso. Você não precisa curtir um vídeo do nosso canal, porque a gente grava. Você precisa viver o que nós estamos pregando. Você não precisa indicar para ninguém. Você precisa ver aquilo e praticar. Por isso que nunca vai ter. Não, mas chegou recentemente uma pessoa falando para mim, você tem que impulsionar, tem uma técnica, tem isso, você tem que convidar as pessoas a se inscrever. Eu falei assim, não está entendendo. Não é esse o propósito. O propósito é ter mensagens ali. Quantas vezes eu não pude ir até um lugar, uma cidade, para falar sobre um assunto e eu consegui falar, tem uma mensagem aqui de um pastor amigo meu, tem uma mensagem que já foi ministrada aqui e a gente pode encaminhar. É para isso que existe. As igrejas não se falam mais da Bíblia. Não se prega mais o Evangelho. Isso é apostasia. Isto é a plena apostasia. As igrejas não estão preocupadas com isso. Os cristãos, as ovelhas, os crentes, o nome que quiser dar a isso, estão preocupadas em ser alimentados por um ego, por um egoísmo profundo e tão intenso que está existindo no nosso tempo. Enquanto a palavra de Deus diz, enquanto o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. As igrejas, os coaches estão dizendo o quê? Você é uma águia. Você tem um poder aí dentro. Você tem um valor inestimável. Amados, eu quero fazer uma correção sobre alguns pronunciamentos. Talvez você já ouviu eu falar isso, mas é com uma outra conotação. Mas vamos esclarecer. Eu já ouvi em pregações. Se depois no particular eu mando até para você. Não vai te edificar em nada, mas eu mando se você não acredita. Dizendo que o ponto fraco, isso eu vi, porque veio no vídeo também. O ponto fraco de Deus somos nós. Não toque em mim. Você vai ter um problema com Deus. Ele não tem ponto fraco, amados. A Bíblia diz que até a tristeza na presença dele salta de alegria. Tudo que nós conhecemos e sabemos muda diante dele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Por ele tudo foi feito. Como eu sou o ponto fraco de Deus? Como que nós podemos ser uma coisa que Deus nunca disse que nós seríamos? Nele eu posso. Nele eu sou mais que vencedor. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não sou nada sem Ele. E por que eu tenho que criar uma cultura de potencializar um valor no homem sem Deus? Sem Deus, porque essas palestras, essas ministrações, elas não são em Cristo. Em Cristo você pode, em Cristo você será, em Cristo... Não, elas são assim, você é um leão. Ainda mais agora que estamos nos tempos lá do filme do Rei Leão, né? Pessoas trazendo vídeos dizendo assim, eu aprendi muito com esse filme. Esse filme também quer dizer que, tá vendo, você é filho do rei, você estava ali, mas você tem que se encontrar, amados, não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu provo para você na Bíblia que não tem nada a ver com o reino de Deus. Nada a ver.
Existe o bem e o mal, é a única coisa que se assemelha. Mas nada, não tem nada a ver, é uma história. É uma história. Eu costumo até resumir algumas coisas. Por exemplo, se você for ver um desenho como Toy Story, o que é o Toy Story? É uma mensagem de amizade. É um filme que, pelos seus 4 filmes, fala sobre amizade. Mas é brinquedo, Diogo, mas a essência da mensagem é a amizade. Isso. E o que é o Rei Leão? A essência da mensagem é: não fuja da tua responsabilidade. Você é filho. Você tem que assumir sua responsabilidade. Mas tem medo. Mas é imaturo. É exatamente o que o mundo está vivendo. Em vez de você achar que o filme está falando que você tem um valor, o filme está dizendo assim: você é um covarde. Olha quem é você. Olha a força que você tem. Você é um leão. E está vivendo como um porco, um javali. E está vivendo como um ser comum. Não tem a ver com você falar assim: olha, existe uma força. Amados, nós não somos nada sem o Senhor. Eu não sou leão, Ele é o leão. Eu sou ovelha. E é isso que Ele me chama, de ovelha. Ovelha não reclama nem quando está sendo degolada, nem quando está passando fome, quando está passando dificuldade. Não abre a sua boca. Ela é obediente. E a Bíblia está dizendo aqui, sabe por que o anticristo ainda não se manifestou? Por causa da iniquidade. Como assim? Entenda, amados. A palavra iniquidade, ela é derivada desta palavra anomia. A palavra anomia significa viver sem lei e sem regra. E os nossos filhos, a nova geração, já está sendo disciplinada e ensinada a não ter regra, a não ter lei. A internet é um campo sem regra e sem lei. Não existe lei nem para punir as coisas que se faz lá. Nada. Nós estamos sendo criados num mundo onde regras é coisa de gente atrasada. Bíblia? Não pode? Quem disse que não pode? Porque não pode? A própria igreja está dizendo assim. Quem disse que não é assim? É assim sim, amados. Porque está escrito. Porque está determinado. Porque família para Deus é isto. Porque casamento para Deus é isso. Porque fidelidade a Deus é isto. Porque ser um homem... Pastor Paulo estava falando sobre isso. Vai ler o Salmo 41. Para você entender o que é fidelidade. O que é a postura de um cristão. Ele diz que um verdadeiro cristão bem-aventurado é aquele que se compadece do pobre. Que ajuda o pobre, que assiste às dificuldades e às necessidades do pobre. Não diz o rico tem que fazer isso. Diz que eu e você é dever nosso. Então o Senhor tem prazer nesse tipo de gente, nesse tipo de servo. Não é por troca, mas ali o Senhor não diz: eu vou te enriquecer. Ele diz que você é bem-aventurado, você vai viver a sua vida de forma satisfeita. Você vai ter satisfação. Você não vai viver depressivo como muitos vivem, cheio de dinheiro. Ele diz que o motivo pelo anticristo ainda não está sendo manifesto é porque a iniquidade ainda está sendo pulverizada no mundo. A anomia está sendo pulverizada no mundo. Está se criando uma cultura onde não se deve seguir lei e regra. Ninguém está certo e ninguém está errado. Você vê um julgamento, mas espera aí, tem a prova aqui que ele pegou o dinheiro da saúde. Não, mas preste bem atenção. Não está no nome dele. O texto diz o quê? Aonde há injustiça. Volta no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera nos tempos de hoje. Mas por que você não pode condenar? Porque ele tem foro privilegiado. Mas ele não roubou? Não, mas aqui tem que ser diferente. Injustiça, você sabe, está ali a prova. Não, mas espera aí, mas não foi para conta dele, foi para conta do João. Quem é o João? O João é um jardineiro. Todo mundo está vendo. A injustiça ela está imperando nos tempos da apostasia. Não tem lei mais, amados. A lei não funciona para ninguém e para nada. Isto é o que está preparando o caminho para a apostasia. Para o fim dos tempos, ele diz que é a anomia, é a iniquidade, é um mundo sem lei, é um mundo sem regras. Esse é a preparação para a manifestação do anticristo. Primeiro vem a apostasia. A
As pessoas não creem mais na palavra de Deus. As pessoas não exercitam mais a sua fé em Deus. As pessoas não acreditam nesse livro antiquado, velho e atrasado. As pessoas não acreditam mais nele. Não. Não. Isso é apostasia. No mundo inteiro é assim. No mundo inteiro é assim. Nós recentemente compartilhamos com os irmãos, viemos da África, e você acha que essas doutrinas aí já não estão lá? Já chegaram lá faz tempo. Já tem irmão dando a única motinha que tem lá como oferta, achando que vai ficar rico. Essa doutrina já está rolando faz tempo lá, amados. Os templos gigantescos já estão lá também. Já estão lá faz tempo. O mundo inteiro está vivendo na apostasia. Agora, a manifestação do anticristo depende exatamente dessa cultura. No mundo sem regra, sem compromisso, sem responsabilidade. Você casou com uma mulher e você vai até o fim com ela. Você vai casar, é até o fim. Ah, mas é que eu não... Problema seu, você teve tempo. Você não analisou direito? Problema seu. Você vai até o fim com ela. Ah não deu certo, troca. Volta para casa da mãe. Ó, filho, o seu quarto está aqui, tá? A hora que você quiser voltar. Esta é a cultura, amados, dos tempos de hoje. Isso chama-se anomia. Um mundo sem lei, sem regra. Casei, não quero mais continuar com você, e daí? Mas e o nosso filho? Depois a gente resolve. Eu mando dinheiro para você. E é isso que está sendo disseminado, para nós olharmos para isso e nos conformar com isso. É normal. É desse jeito. É assim. Isso é a preparação para aquele que vem não para ser presidente. É isso que ele está dizendo. Ele não vem para ser presidente. Então, se você está elegendo deputado cristão para fazer leis, para que o anticristo não manifeste, o que a Bíblia está dizendo? Ele não vai vir sobre as leis dos homens. Ele não vai vir sobre as regras das constituições das nações. Ele vai vir muito acima disto. Ele vai trazer tudo o que o homem quer: paz e prosperidade. É isso que o texto diz, é isso que Mateus 24 diz. Ele vem trazer riqueza e paz. Você não vai ter problema com o muçulmano não vai ter problema com o cristão não vai ter problema com o católico não tem mais problema com o espírita não tem problema com Umbanda. As religiões não têm mais conflito entre si. Vai trazer paz sobre tudo que se chama Deus. Esquece Bíblia, esquece essas religiões. Esquece isso, tá vendo? Eu curo. Eu faço as coisas acontecer. Eu declaro e a coisa acontece. Está aqui diante dos olhos de quem quiser ver. Ele está acima da lei e da política. E a igreja tola está elegendo políticos cristãos para defendê-los dessa manifestação. E a Bíblia está dizendo, ele não vai vir segundo as leis dos homens. Ele vem na anomia, fora da lei, fora das regras, fora dos compromissos, dos tratados, dos acordos, de tudo aquilo que foi assinado e combinado entre as nações. Ele vem muito acima disso. Ele não vem para ser presidente de uma nação. Ele não vem para ser líder de um lugar. Ele vem, amados, para estabelecer um governo que não vai ser um governo na qual nós conhecemos até hoje. Territorial, político. Ele vem para trazer tudo aquilo que o homem quer. Eu quero ter paz. Eu quero ser rico. E a Bíblia diz que é isso que ele vai trazer. Paz e prosperidade. Mas aí vem um ponto. A ausência de fé, a ausência da crença, é a característica do império do anticristo. Mas a Bíblia diz, amados, para mim e para você, você pode esquecer. Você pode ao longo do tempo esquecer isso que nós estamos falando, é uma escolha sua. Você pode não acreditar, também é uma escolha sua. Mas está escrito. Talvez você já se moveu facilmente de outras coisas que você ouviu e aprendeu. Talvez você ainda não foi enganado, você já está vivendo no engano. Fique à vontade em crer no que você quiser. Vai lá ler Mateus 24, leia aqui o texto de novo. Mas aí Paulo vem e faz questão de fazer uma declaração. Ele vai prevalecer, o anticristo, até que o Senhor volte para acabar com tudo isso. Então você está preocupado com a vinda de Cristo? Não seja tolo. Ainda tem apostasia? Já estamos vivendo.
Ainda tem a manifestação do anticristo, daquele que vai reinar sobre a iniquidade. Não tem lei, não tem regra. Ele é a lei, ele é a regra, a sua palavra é o que vale, e o que ele disser, todos seguirão ele. Não serão mais as constituições. E aí a palavra de Deus diz assim, mas isso vai prevalecer, isso vai permanecer até que Jesus põe um ponto final nisso, na sua volta. Então vamos ler aqui novamente o versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. E o que sai da boca de Cristo é a sua palavra. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É na vinda que ele vai aniquilar tudo isso. Agora olha o 9. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele tem o poder do próprio diabo, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Isso é o anticristo, com poder. Eu não sei se está escrito aí na sua Bíblia, está escrito todo o poder. Todo o poder, mas é de mentira, não é todo o poder como a Bíblia diz sobre Deus, que Ele detém todo o poder. Mas aos olhos dos homens que vão ser enganados, parece que Ele tem todo o poder, que Ele faz tudo. Apocalipse diz que até fogo do céu Ele vai fazer descer. Tudo, sinais, prodígios, e você vai olhar e falar assim, eu acho que não é Deus que tem todo o poder, nem Cristo, eu acho que é esse homem. O conselho de Jesus lá em Mateus 24, sabe o que é? Não é a igreja que vai vencer o anticristo, apesar de muitos ainda estarem falando sobre isso, porque a igreja vai pisotear. A Bíblia diz que a igreja não tem esse poder e nem essa autoridade, é o próprio Cristo que vai fazer isso, não sou eu e nem você, é Cristo. O conselho de Jesus sobre o anticristo lá em Mateus 24 é o quê? Nem olhe para ele. Se você olhar, você vai se apaixonar. Se você olhar o que ele faz, a sua fé morre no instante seguinte. Você vai esquecer tudo que Cristo fez. Você vai se apaixonar por ele. O conselho de Jesus é assim, se ele está na direita, vai para a esquerda. Se falar que ele está no lugar, vai no sentido oposto. Foge, corre, não olha. Porque se você olhar, você vai crer nele. Se você olhar, você vai se apaixonar por ele. Porque ele é cativante, ele tem todo o poder. É mentiroso? Sim. Ele faz sinais, ele faz prodígios, ele vai resolver a sua vida. Ele vai resolver seus problemas. Todos aqueles que fazem você não dormir de noite porque você ainda não crê na palavra, ele vai resolver tudo. Mas há uma esperança para nós aqui. Versículo 9 ainda. Desculpa, 10. Começamos assim. E como todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é que vai perecer? Quem é que vai ser engolido pela apostasia, pelo anticristo? Quem é que vai ser destruído por este ser poderosíssimo? Aquele que ainda não experimentou o amor de verdade. Aquele que ainda não entendeu o que é o amor de verdade. Aquele que ainda não compreendeu o que é o caminho perfeito, mais excelente, que Paulo descreve no capítulo 12 de Coríntios, e depois vem no capítulo 13 dizer o que é. Aquele que diz que é o vínculo da perfeição. Aquele que ainda não entendeu o que é o amor de Cristo. Aquele que ainda não compreendeu o que é o reino de Deus. Ele é todo fundamentado sobre uma só palavra, chamada amor. É ainda, não dá outra face. Revida, xinga, briga, não perdoa. Nisto sereis conhecidos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Porque nós amamos uns aos outros. Se nós não amamos aos outros, nós não somos discípulos. E quem falou foi Jesus, desculpa. Quem vai ser enganado pelo anticristo? Quem vai ser roubado? Quem vai ter a sua fé sucumbida? Aquele que ainda não entendeu, não experimentou o que é o amor. Por isso que na semana passada nós estamos falando sobre aquilo. Sobre essas experiências.
Isso é um amor de verdade. É alguém que abriu mão do seu conforto para socorrer o outro, para dar a vida pelo outro. Se preocupa com o próximo. Está passando dificuldade? Eu venho aqui, eu vou te ajudar. Eu tenho um pouco, vamos dividir. Eu acho que dá um pouquinho para você e dá um pouquinho para mim. Não. A igreja está sendo ensinada ao quê? Aumenta os seus celeiros, medida transbordante, aumenta o celeiro para caber mais. Sabe quem vai ser engolido pelo anticristo? Ele está dizendo aqui, aquele que ainda não o recebeu o amor da verdade. Aquele que não experimentou o que é o amor de Deus. Aí talvez as pessoas pensem, eu já experimentei o que é o amor de Deus. É impossível que se você bebeu dessa fonte, você continue ainda sendo egoísta, você continue ainda sendo maldoso, você continua tendo dificuldade de perdoar. É isso que Jesus está falando, a mulher em Samaria. É impossível que quem bebeu desta água, quem experimentou esse amor, ainda é tão ruim assim. Ainda é soberbo, ainda é arrogante, ainda é presunçoso, ainda é cheio da verdade, ainda não tem compromisso com a verdade. Pisa fora, uma hipocrisia, pisa dentro, vive no mundo. É impossível. Jesus fala assim, porque o dia que você beber desta água, você nunca mais terá sede. O dia que esse amor te tocar verdadeiramente, o amor verdadeiro, não essas emoções que as pessoas têm no culto, num louvor bacana, com uma frase de efeito, naquela pregação que tem um monte de frase de efeito, um monte de textos decorados, técnicas para persuadir você. Não, ele está falando assim, o dia que o amor verdadeiro, ele te alcançar, ele tocar em você, ele abrir a tua mente, ele te fazer enxergar. Diz que o amor é o vínculo da perfeição. Perfeito você é. Você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai viver como você vivia anteriormente. Você nunca mais vai viver com esse coração rancoroso, magoado, e que não perdoa, que não ama, que não faz nada por ninguém, que só pensa em si mesmo, que tudo gira em torno de você, porque é isso que os coaches, os pastores estão ensinando, que o mundo, que Deus, que o universo gira em torno de você. Não é verdade. Você é uma poeira. A Bíblia chama você de bichinho. Você é um coró. Você é um verme. A Bíblia diz isso. Você é isso. A Bíblia não diz que você é um leão. A Bíblia diz que eu e você somos isso. Ó bichinho de Jacó. Verme. Em Cristo, não. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Se esse amor me tocar e me transformar, amados, é tudo diferente. Não tem anticristo com todo o poder, não tem prodígio, não tem sinal, não tem apostasia, não tem frieza, não tem nada nesse mundo que pode me afastar. De quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende o que Romanos está dizendo? O dia que esse amor verdadeiro me tocar, nós somos blindados, invencível. Não é porque você dá o dízimo que você é invencível. Eu sei que ensinam isso, mas ele está dizendo aqui na minha e na sua Bíblia, sabe quem não vai perecer? Sabe quem não vai ser engolido pelo anticristo? Sabe quem não vai esfriar na apostasia? Sabe quem não vai ser destruído por essa obra satânica? Aquele que conheceu o amor de verdade, aquele que se compadece, aquele que olha para Cristo todos os dias, aquele que teme a Deus, e não um homem que pode tirar a sua vida, mas aquele que decide para onde vai a tua alma por toda a eternidade, aquele que olha para o Senhor verdadeiramente compreendendo que nós estamos nessa terra, amados, para servir e não para ser servido. Ele está dizendo que o dia que esse amor te tocar, você não vai ser enganado por ele. Não adianta fazer lei, não adianta eleger político cristão, não adianta a igreja espernear, não adianta a igreja correr para cá, para lá, não adianta, isto vai acontecer. A apostasia já é uma realidade, a manifestação do anticristo está às portas, a vinda de Cristo vai ser só depois, para aqueles que entenderam o que é esse amor. Sabe qual é o maior problema para o diabo? Como é que você mata alguém que não tem medo da morte?
Como é que você vai matar alguém que não tem medo da morte, que enxerga a morte como lucro? É agora que eu vou me encontrar com o Senhor? Pode matar. Nós temos medo. Nós estamos tentando lutar e prevalecer sobre preceitos carnais. E ele está dizendo que a apostasia, a falta da crença na palavra de Deus, se ela já é uma realidade em você, cuidado, amados. Você tem que parar e voltar aonde você caiu e começar tudo de novo. É pelo amor. Você está fazendo muita coisa, mas já esqueceu do amor. Para e volta tudo, porque sem isso daqui você não vai permanecer. E o anticristo vai fazer sinais, prodígios e maravilhas? Vai. E os únicos que não vão ser engolidos por ele são aqueles que já foram alcançados por este amor. E que a sua vida manifesta isso. Faça uma reflexão ao longo da semana. Os assuntos que saem da sua boca. O que você conversa e com quem você conversa? O que você faz nas redes sociais? Você só fala de você. Você só fala por você. Tudo o que você faz é pensando nas suas realizações? Ou o que você está fazendo tem outros beneficiários? Tem outras pessoas que vão colher frutos do que você está fazendo? O que você está fazendo é por outros. É por outros. Comece a medir e examinar a si mesmo. Domingo que vem é Santa Ceia. Não espere domingo para fazer isso. Faça isso todos os dias. O que você tem feito beneficia quem? É para o bem de quem? É para que quem é o maior? É você? Ou é alguém? É isso que ele está falando à mulher em Samaria, é isso que ele está falando aqui sobre o anticristo. Ele vai prevalecer sobre aqueles que ainda não entenderam o que é esse amor. Sobre aqueles que ainda negociam e que só vivem por interesse próprio. Que vivem só para buscar realizar os seus projetos particulares. Que só sabem falar de você mesmo. Que só busca o seu próprio interesse. Isso não é amor. Como é que nós vamos prevalecer sobre esse ser poderosíssimo? Experimentando verdadeiramente o amor de Deus. Verdadeiramente. O amor de Deus é manifestado em atitudes, não é sentimento. Não é arrepio. Amor é atitude. Prova que você ama a Deus, amando ao teu próximo como a ti mesmo. É assim que você prova que você ama a Deus. Amém?